Há histórias que ecoam através do tempo, carregando consigo o peso do medo e do mistério. Hoje, você está prestes a descobrir uma dessas histórias. História de terror real. A noiva que assombra a capela até hoje é um relato sombrio de traição, morte e vingança que transcende o limite entre o mundo dos vivos e o dos mortos. À medida que o véu da morte se levanta, prepare-se para sentir o frio toque de uma noiva que nunca encontrou descanso. Antes de começar, deixe seu like e se inscreva, pois cada detalhe desta história é crucial. Se você piscar, pode perder o momento em que Samara retorna das sombras, e ela nunca esquece quem a traiu. No dia mais aguardado de sua vida, Samara estava radiante. Seus olhos brilhavam de felicidade enquanto ela se olhava no espelho, ajustando delicadamente o véu sobre seus cabelos. A pequena capela, decorada com flores brancas e velas, parecia saída de um conto de fadas. O perfume das flores misturava-se ao aroma das velas acesas, criando uma atmosfera mágica, com uma sensação de quase sonho. Enquanto caminhava pelo corredor, a cada passo sentia um aperto crescente no peito. Embora o ambiente fosse de pura alegria, Samara não conseguia afastar uma inquietação profunda. Os sinos da capela tocavam alegremente, mas para ela, cada badalada soava como um presságio de morte. Por que sinto presságio? Pensava, tentando se convencer de que era apenas nervosismo. Os convidados sorriram e se emocionaram ao vê-la passar. Os olhares admirados, os sussurros de admiração, tudo deveria fazer Samara se sentir segura, mas algo estava errado. Ela olhou para o noivo no altar, esperando encontrar conforto em seus olhos, mas percebeu uma sombra de dúvida em seu olhar. Será que ele também sente? Pensou Samara, mas logo afastou a ideia. Chegando ao altar, a mão do noivo encontrou a dela. A frieza do toque fez Samara estremecer ligeiramente. É só nervosismo, repetiu para si mesma. No entanto, um arrepio correu sua espinha quando viu sua irmã, Madalena, na primeira fila, com um olhar que misturava inveja e algo mais que Samara não conseguia decifrar. Será que estou imaginando coisas? Pensou. Os votos começaram a ser trocados, a música suave ao fundo acompanhando cada palavra. O noivo jurou amá-la eternamente, mas Samara sentiu um desconforto crescente, como se aquelas palavras fossem vazias. O ambiente, antes mágico, começou a pesar, e Samara sentiu que o ar estava mais denso, quase sufocante. Então, um grito rompeu o silêncio, ecoando pelas paredes da capela. Samara caiu no chão, seu véu esvoaçando ao seu redor como um triste presságio. Seus olhos, antes cheios de vida, agora mostravam apenas dor e surpresa. No fundo, uma trama de traição começava a se desenrolar, e a verdade por trás daquele grito era apenas o início de uma história de vingança e desespero. Mas o que realmente aconteceu naquele instante fatídico? A tragédia que se seguiu revelou segredos ocultos, traições familiares e a promessa de que Samara não encontraria paz até que a justiça fosse feita. A congregação ficou paralisada, o choque estampado nos rostos de todos os presentes. O ambiente antes mágico agora estava carregado de uma tensão palpável. O som abafado das respirações pesadas dos convidados preenchia o espaço, enquanto eles tentavam compreender o que acabara de acontecer. O noivo, com uma expressão de pânico mal disfarçado, ajoelhou-se ao lado de Samara, mas havia algo de inquietante em seu olhar. Uma sombra de culpa? Medo? Talvez ambos. Foi então que a verdade começou a emergir das profundezas do silêncio. Um murmúrio se espalhou entre os presentes quando um dos convidados revelou a traição oculta. O noivo, o homem que Samara acreditava ser o amor de sua vida, havia conspirado contra ela com sua própria irmã, Madalena. A inveja corroera Madalena, que não suportava ver a felicidade de Samara. Juntos, eles haviam tramado um plano diabólico, e o resultado agora estava diante de todos. A capela, outrora um símbolo de amor e união, tornou-se um cenário de horror e traição. Samara, com suas últimas forças, tentou falar, mas apenas um sussurro saiu de seus lábios. Vocês vão pagar por isso. Seus olhos,
antes cheios de vida, agora mostravam uma promessa de vingança que ecoaria pelos anos. O pânico tomou conta dos convidados. Alguns correram para fora, incapazes de suportar a cena macabra. Outros permaneceram, paralisados pelo terror e pela culpa. O noivo e Madalena, cercados pelos olhares acusadores, começaram a sentir o peso de suas ações. Mas algo mais sinistro estava em jogo. Um vento frio percorreu a capela, apagando as velas e mergulhando o ambiente em uma penumbra assustadora. Enquanto o corpo de Samara era retirado, um rumor começou a circular. A alma de Samara não descansaria em paz. Os sussurros falavam de uma noiva fantasmagórica, destinada a vagar pela capela em busca de vingança. As sombras dançavam nas paredes e uma presença sinistra parecia observar tudo de algum lugar escondido. Mas essa não era a última vez que a capela testemunharia eventos perturbadores. Décadas depois, os moradores ainda contariam histórias de encontros inexplicáveis e visões aterradoras. A lenda de Samara se tornaria mais do que apenas uma história de traição e tragédia. Era o início de algo muito mais profundo e aterrorizante. Décadas se passaram desde o fatídico casamento de Samara, mas a capela nunca mais foi a mesma. O que antes era um local de celebração e alegria, agora era um lugar evitado, assombrado por uma presença inquietante. A atmosfera dentro da capela parecia carregada de um frio persistente, como se o próprio ar estivesse assombrado pela dor e pela injustiça que ali ocorreram. Os moradores da pequena cidade contavam histórias de como, ao anoitecer, um véu de mistério cobria a capela. As noites eram marcadas por um vento frio que parecia vir de dentro da própria estrutura, e muitos juravam ter ouvido sussurros melancólicos e lamentos que atravessavam as paredes. A lenda de Samara havia se transformado em um conto assustador, alimentado por relatos de avistamentos e fenômenos inexplicáveis. A capela, uma vez vibrante com a presença de uma comunidade animada, estava agora mergulhada em uma penumbra quase palpável. Às vezes, quando o luar filtrava pelas janelas quebradas, uma figura etérea parecia se mover entre as sombras. Moradores corajosos que se aventuraram por lá após o pôr do sol relataram ter visto uma silhueta de noiva, seu vestido branco flutuando no ar, como se ela estivesse procurando algo ou alguém. A sensação de ser observado era constante. As pessoas começaram a falar de um sentimento de presença opressiva, como se uma força invisível estivesse sempre à espreita. Alguns corajosos tentaram passar a noite na capela apenas para serem acordados por estrondos de portas se batendo e sussurros desesperados que pareciam se originar de todos os cantos ao mesmo tempo. A história de Samara era agora um mistério envolto em escuridão, com cada nova noite trazendo um novo capítulo de inquietantes aparições e acontecimentos sobrenaturais. A cidade, uma vez alegre, estava agora mergulhada em um medo crescente, com a capela tornando-se um símbolo de um passado sombrio que nunca poderia ser esquecido. E assim, com o passar do tempo, o véu da morte parecia ter se fixado na capela, impedindo que qualquer tentativa de explicação ou reconciliação fosse bem-sucedida. A presença de Samara, com sua busca interminável por justiça, continuava a se manifestar de formas cada vez mais perturbadoras, enquanto o mistério de sua tragédia se aprofundava ainda mais. Mas o que Samara realmente procurava? O que a mantinha ligada àquela capela anos após sua morte? As respostas estavam escondidas nas sombras da capela, esperando por alguém disposto a enfrentar o terror para descobrir a verdade. O tempo passou, mas a lenda de Samara continuava a assombrar a capela. As histórias sobre a noiva fantasmagórica se espalharam como um vírus de medo pela cidade. Em meio a essas histórias, a irmã de Samara, Madalena, agora uma mulher idosa, foi atormentada por pesadelos cada vez mais intensos. A imagem de Samara, com seu vestido branco esvoaçante e seus olhos cheios de raiva, parecia perseguir cada canto de sua mente. As noites se tornaram um campo de batalha entre sua consciência e o fantasma que ela acreditava ter ajudado a criar.
Desesperada para acabar com os pesadelos e com a crescente sensação de culpa, Madalena decidiu voltar à capela. Talvez, se eu enfrentar isso de frente, finalmente encontrarei paz, pensava, enquanto dirigia pelas ruas desertas em direção ao antigo local de terror. Ao chegar, a capela parecia ainda mais sombria do que ela lembrava. O vento cortante parecia sussurrar seu nome, e a sensação de estar sendo observada era quase insuportável. Madalena se preparou mentalmente para o que poderia encontrar, mas o frio que sentiu ao abrir a porta era de uma intensidade quase física. As velas antigas, que ainda restavam, estavam cobertas de poeira, suas chamas piscando como se quisessem indicar um caminho. O som dos próprios passos de Madalena ecoava pelas paredes, criando uma cacofonia de pavor que a fazia se sentir ainda mais isolada. A cada passo, o frio se intensificava, e ela sentia uma presença se aproximando, como se uma força invisível estivesse a observando. O medo era palpável, quase como se o ar estivesse carregado de uma energia ameaçadora. De repente, as luzes da capela começaram a piscar, e um estrondo veio de dentro das paredes, como se a própria capela estivesse se preparando para revelar um segredo antigo. A atmosfera estava carregada com uma tensão opressiva, e o ar parecia vibrar com uma energia sinistra. Madalena tentou chamar por Samara em um último esforço para apaziguar o espírito perturbado. Mas a resposta não veio da forma que ela esperava. Em vez disso, o ambiente ao seu redor se transformou em uma cena de terror psicológico. As sombras começaram a se mover de forma quase independente, e os sussurros que antes eram baixos, agora eram gritos desesperados e acusadores. A capela, com seu eco natural, parecia amplificar cada som, criando um cenário de caos e desespero. Enquanto a noite avançava e Madalena tentava compreender o que estava acontecendo, uma presença mais palpável começou a se manifestar. Era como se Samara estivesse cada vez mais próxima, sua forma etérea se aproximando lentamente de Madalena, o olhar cheio de uma fúria que transcendeu a morte. O pânico tomou conta de Madalena, que começou a entender que suas ações passadas estavam finalmente prestes a ter um preço. O terror se intensificou à medida que a capela parecia se fechar ao redor dela, e cada tentativa de escapar parecia apenas a levar mais fundo para o coração do mistério. O que Samara realmente queria? E o que acontecerá com Madalena ao confrontar o fantasma do passado? A verdade parecia prestes a ser revelada, mas o preço seria alto. O ambiente na capela estava uma mistura de sombras e luz fraca, a tensão crescendo a cada segundo que Madalena passava ali. A presença de Samara estava quase tangível, e a atmosfera carregada de medo e tristeza tornava a capela um lugar de pesadelo. Madalena estava paralisada pela visão aterrorizante de Samara, seu vestido de noiva flutuando com um brilho sobrenatural. O olhar vazio e furioso de Samara penetrava profundamente, como se pudesse ver cada pecado escondido no coração de Madalena. O frio era intenso, e a sensação de ser observada era esmagadora. Com um gesto lento, Samara estendeu a mão para Madalena, que sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O toque, quando finalmente aconteceu, não foi físico, mas emocional. Uma onda de desespero e dor inundou Madalena, que sentiu o peso da culpa e da traição que haviam sido forjados naquela capela. Era como se ela estivesse sendo forçada a reviver cada momento de sua traição e engano. De repente, a capela começou a transformar-se ao redor delas. As paredes se esticavam e se torciam, criando um labirinto de corredores intermináveis e escuros. O ar estava carregado de um cheiro fétido e o chão parecia pulsar com uma energia malévola. As velas que antes estavam apagadas agora acendiam-se sozinhas, lançando sombras distorcidas que pareciam se mover com vida própria. Samara, ainda com a mão estendida, começou a recitar um lamento sombrio, suas palavras ecoando nas paredes e se misturando com o som do vento uivante que entrava pelas frestas da capela. O lamento parecia se intensificar, transformando-se em um cântico angustiador que fazia as paredes vibrarem. Com o labirinto se fechando em torno dela,
Madalena tentava encontrar uma saída, mas cada corredor parecia levá-la de volta ao mesmo ponto. A sensação de claustrofobia e desespero se tornava insuportável. Finalmente, ela se viu de volta ao altar, onde o corpo de Samara havia caído anos antes. O altar estava agora coberto de restos de velas e flores secas, e a cena parecia um pesadelo macabro. Samara apareceu novamente, agora mais próxima e com um olhar de triunfo sombrio. Você tentou escapar. Sua voz ecoou com uma ironia cruel, mas nunca há uma verdadeira fuga das consequências. O chão começou a se abrir, revelando um abismo escuro e sem fundo que parecia chamar Madalena. O medo tomou conta de Madalena, e ela percebeu que a capela não era apenas um local assombrado. Era uma prisão para aqueles que carregavam culpa. A verdadeira vingança de Samara era não apenas a morte, mas a eternidade de tormento psicológico. Com um grito desesperado, Madalena tentou se afastar, mas o abismo parecia atraí-la irresistivelmente. Cada tentativa de escapar a puxava mais para o fundo, até que, finalmente, ela foi engolida pela escuridão. O abismo se fechou rapidamente e a capela voltou ao silêncio opressivo, como se nada tivesse acontecido. No silêncio que se seguiu, a capela parecia respirar com um novo alívio, mas os ecos da angústia de Madalena ainda ressoavam nas paredes. Samara, agora satisfeita, desapareceu nas sombras, sua vingança completa. A capela permaneceu, silenciosa e temida, como um monumento ao terror eterno, esperando pela próxima alma a se perder em sua maldição. Obrigado por ter enfrentado essa história até o final. Se o medo te tocou, compartilhe com aqueles que buscam o desconhecido, pois há segredos que precisam ser revelados. Espalhe a escuridão e permita que outros sintam o mesmo frio na espinha. E antes de sair, não deixe de conferir o próximo vídeo que aparecerá na tela. As sombras têm mais histórias para contar e elas estão à sua espera. Até a próxima, se você tiver coragem de continuar.